Fala, tia Henrique. Bom dia, filho. Está me ouvindo direitinho aí? Tá ouvindo, né? Pode crer, então. Pode crer. Bom dia, gente. Você está em casa. Deixa eu ver como é que tá o enquadramento aqui. Deixa eu sair da frente, porque senão eu tampo tudo, né? Com essa largura. Fala, filho. Pergunta aí pro povo para ele falar agora. Eu falo no áudio de alguém de vocês aí, para ver se vai sair na caixa de som lá. Bom dia, professor. Aê! Bom dia! Pode crer, filho. Essa voz de locutor de... Que bosta. Vamos lá então, gente. Para vocês que estão aqui na sala de aula, bom dia. Sejam bem-vindos novamente. Deixa eu ver aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 novatos aqui. Acho que é isso mesmo, né? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Conta aí, não? 6. Foi mal, então. 6. Sejam bem-vindos, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática de vocês. 12. O que você tinha dito, Cindy? Que era 7, né? Valeu. Hoje, nós vamos iniciar o nosso conteúdo. Vocês vão ver comigo, simplesmente, pensando em termos de Enem, 70% do Enem. É o que vocês vão ver comigo esse ano. Esse ano eu vou ministrar para vocês matemática básica e praticamente tudo aquilo que vocês viram comigo no primeiro ano. Quem teve aula comigo no primeiro ano. Aquela parte de funções. Função afim, função quadrática, função exponencial. Agora, juntando isso com matemática básica, principalmente razão e proporção, é o que mais cai no Enem. Então, como é que é, Maria? É de extrema importância, né? Despenca demais, principalmente razão e proporção. Se você perguntar para mim qual é o conteúdo de matemática que mais cai no Enem, é razão e proporção. Porque quando eu falo razão e proporção, é muito grande o leque. Quando eu falo de razão e proporção, eu estou falando básico de razão, que é dividir, que é divisão, fração. Eu estou falando sobre proporção, que aí entra regra de 3 simples, regra de 3 composta, escala, densidade, velocidade média, repartir em partes diretamente proporcionais, repartir em partes inversamente proporcionais. Porcentagem entra em razão e proporção. Então, olha o tanto de coisa que tem razão e proporção. Por isso que é o que mais cai no Enem. Porque a gente fala razão e proporção, mas o trem é um tantão de conteúdo. Então, por isso que é o que mais cai. E espero que esse ano a gente possa avançar bastante, né? Avançar mais do que o ano passado. O ano passado a gente teve muitos alunos que simplesmente ligavam o negócio lá, né? Deixava rolar, não assistia muitas aulas, não participava muito. Ninguém, né? Mas esse ano aí, nesse sistema híbrido, torcer logo para voltar logo 100%, né? Se Deus quiser, a gente voltar todo mundo aí à normalidade o quanto antes, pelo menos aí chegar em agosto, todo mundo na sala de aula, já vacinadinho, seria massa, né? Mas que possa ser um ano de muitas bênçãos para nós, professores, para o nosso colégio e para vocês, alunos também. Podem contar comigo e vocês, como sempre, já estou à disposição de vocês, vou continuar esse ano ajudando vocês no máximo, fechou? Vamos lá, então, escreve aí para mim, nós vamos começar a matemática básica, a parte de critérios de divisibilidade. Nas 2 aulas de hoje, nós vamos ver critérios de divisibilidade. O que seria critérios de divisibilidade? Eu vou ensinar vocês a bater o olho no número e saber se ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 e por 11. Até por 11, tá? Então, critérios de divisibilidade.
A primeira observação que eu tenho para te falar é que você falar que um número é divisível por outro é a mesma coisa que falar que ele é múltiplo desse cara. Por exemplo, 8 é divisível por 2. Então, 8 é múltiplo de 2. Falar que um número é divisível por outro é equivalente a dizer que esse número é múltiplo do outro. É a mesma coisa. Então, o primeiro critério de divisibilidade que a gente tem que ver é o divisível por 2. Aí, esse é fácil, né? Quando, hein, gente, que um número é divisível por 2? Mas quando que um número é par? Quando ele termina 0, 2, 6 e 8. Então, é justamente isso. Divisível por 2. Quando ele for par. Vírgula ou seja, vírgula. Quando ele for par. Vírgula ou seja, vírgula. Geralmente, pessoal, como é que chama mesmo o último algarismo de um número? Como é que chama o último algarismo de um número? Por exemplo, eu já vou, não anota ainda, tá? Que número é esse? 1352. Por que você sabe que esse número é 1352? Agora, por causa disso aqui, ó. Por causa das ordens. Agora eu vou ensinar para vocês. O que esse último número faz papel aqui? Faz papel de quê? Unidade. Então, um número é divisível por 2 quando ele é par. Vírgula, ou seja, vírgula. Quando o algarismo da unidade é 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso é o critério de divisibilidade por 2. Divisível por 2 quando o número é par. Vírgula, ou seja, vírgula. Quando o último número, quando o algarismo da unidade é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, aqui agora, esse número aqui está muito fácil, né? Que coisa, hein, velho? Éder, joga para mim esse paninho aqui, esse fio que não chega aí não, velho. Por favor. Muito obrigado. Vamos colocar um outro númerozinho aqui, porque a gente pega e já trabalha isso aí, que eu vi que vocês estão com dificuldade. Esse número, ele é divisível por 2? Claro. Eu não preciso fazer a conta para saber se ele é ou não divisível por 2. Porque o último algarismo, ou seja, o algarismo da unidade, é par. Mas que número é esse? Como é que você lê esse número? Como é que é? 271.369.874. Se eu colocar mais um número aqui na frente, o que agora virou? 7.271.369.874. Mas por que eu sei que é isso? Porque lá no pré-chulé, a sua tia Cotinha te ensinou a ler esse número separando de 3 em 3. 1 do T. 1 do T. 1 do T. Esse númerozão, ela mandou você separar de 3 em 3, porque ela está falando para você separar o que nós chamamos matematicamente de classes. Quando eu olho para esses 3 números iniciais, nós chamamos de classe. Esses outros 3 aqui é outra classe. Esses outros 3 aqui é outra classe. E esse último número que sobrou aqui é mais outra classe. Como assim, professor? O que é isso? Classe. Aqui seria a classe das unidades.
Então, se tivesse só isso aqui, eu sei que seria 874. Se tivesse só o 4, 4. Se tivesse o 7 e o 4, 74 unidades. Se tivesse o 874, 874 unidades. Então, essa primeira aqui é a classe das unidades. Depois vem a classe dos milhares. Então, se o número fosse até aqui, seria 9 milhares, 9.874 unidades. Tivesse o 6 e o 9, 69.874. O 3, o 6 e o 9, 369.874. Depois da classe das unidades, vem a classe dos milhares. E depois da classe dos milhares, vem a classe dos milhões. Depois. Então, como parou na classe dos bilhões, eu sei que esse número, valeu, maninho, é 7 bilhões. 271.369.874. Então, quando você separa de 3 em 3, você está separando as classes. E cada classe tem o que nós chamamos de ordem. Que ordem é? Unidade, dezena, centena. Curando as classes. E o que esse número aqui, 6, seria? Ele é unidade, dezena ou centena? Dezena. De qual classe? Por isso que ele é dezena de milhar. Esse número aqui seria qual ordem? Centena. Mas de qual classe? Por isso que ele é centena de milhão. Então você aprende unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. Unidade de milhão. Dezena de milhão. Centena de milhão. Unidade de bilhão. Aí continuaria. Por falta de também tinha o que nós chamamos lá de ábaco. Bom, eu não lembro os números exatamente quais eram. Mas tinham esse negócio, o ábaco é isso aqui, com umas hastes, e dentro dessas hastes você coloca argolazinhas, disquinhos. Aí lá tinha assim, ó. Ou seja, aqui tem 3 discos, aqui tem 1, aqui não tem nenhum, aqui teria 2, e aqui tem 4. E embaixo aqui, ó, tinha a legenda. Tava assim a legenda, ó. Aqui. Aí eu, por exemplo, e 24. Não. Por que não está certo? Observe que esse 2, aqui nessa minha resposta, o que ele é? Dezena. E aqui, o que o 2 é? Centena. O Enem foi tão filho, não. Mãe, que ele misturou. E fui na rapidez e errei uma questão fácil. O que acontece quando você erra uma questão fácil no Enem? Resposta ao item. A teoria de resposta ao item
é o que vai avaliar a sua nota no Enem. Por exemplo, se a Júlia acertar 30 e o Paulo acertar 25, não quer dizer que a Júlia tem uma nota maior que o Paulo, porque depende da teoria de resposta ao item. Ou seja, depende da coerência do item. Ou seja, aqui, depois a maior porcentagem das médias e depois a maior porcentagem das difíceis é quem vai ter mais nota. Em resumo, se você errar 10 fáceis, vamos supor que você acertou 35 questões do Enem, você errou 10 fáceis, a sua nota vai ser mais ou menos essa. Se você tiver acertado 35, mas errou as 10 difíceis, sua nota é essa. Com o mesmo número de acertos. Então, tudo isso fez essa mudança por causa do nível das questões. Então, fica ligado nisso aí. Então, essa aqui não seria a minha resposta. Porque eu tenho que colocar primeiro a unidade. E a unidade é o número 4 ali. Depois da unidade vem a dezena. Quem é que representa a dezena? 0. Depois a centena, 2. Depois o milhar, ou unidade de milhar, que é a mesma coisa, 3. E por fim, nesse caso aqui, né, a dezena de milhar, 1. Então, aqui estaria representado o número 13.204. E ambos são divisíveis por 2. Eu não preciso fazer a continha aqui para saber, porque eu sei que o último algarismo é par. O algarismo da unidade é par. O que significa um número ser divisível por 2? Um número ser múltiplo de 2? Significa que se eu pegar esse número e dividir por 2, qual que é o resto que vai sobrar? 0. Um número é divisível por outro, ou é múltiplo por outro, quando o resto é 0. Não sei se é a internet, mas tá travando muito e a imagem tá muito ruim. Espera aí só um pouquinho. Cara, pelo menos aquilo que eu tô vendo, a imagem não tá ruim, não. Pelo que eu tô vendo aqui. Para os demais aí de casa aí, tá ruim? Tá. O povo aqui no chat tá falando. Ah, sim. Então é a internet, galera. Então é a internet. Se tá ruim para vocês aí. Mas agora eu vou fazer um negócio aqui. Responder a pergunta aqui presencial. Tem o quê? Milhar e milhão? Aham. E como aqui só tem 5 números, então eu sei que vai até dezena de milhar. Então, se fosse até milhão, ia ter que ter mais duas hastes, né? Porque nós teríamos unidade, dezena, centena. Aí vem unidade de milhar. Vamos supor que ele coloca M, igual eu coloquei aqui. Depois vem dezena de milhar. Depois vem centena de milhar. Se ele quer milhão, ele vai ter que te dar alguma coisa para diferenciar um do outro. Ele vai falar no enunciado para você. Geralmente, quando a gente quer milhão, a gente usa o milhão como M maiúsculo e o milhar como M minúsculo. Mas isso aqui, você não precisa ficar presa a isso, porque se fosse nesse sentido na prova, ele iria te dar no enunciado. Lá no enunciado ele falava o que era o U, o que era o D, o que era o C, o que era o Mzinho. Então, ele vai ter que te falar para dar essa diferenciação. Ok? Mais alguma pergunta do presencialzinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo resolver para os meninos aqui o problema. Vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo... Não, já melhorou, professor. Tá melhorando. Já melhorou? É por causa da internet, então é a internet mesmo. Então é a internet mesmo. Beleza. Então o próximo critério, pessoal, é o divisível por 3. Anota aí para mim. Divisível por 3. De novo. Divisível por 3.
divisível por 3. Quando a soma dos algarismos resulta em um múltiplo de 3. Quando a soma dos algarismos resulta em um múltiplo de 3. Quando a soma dos algarismos resulta em um múltiplo de 3. Em um múltiplo de 3. Quando a soma dos algarismos resulta em um múltiplo de 3. Aí quando é um número grande, aí você pode ir somando até dar um número de algarismos só. Não, acho que eu não entendi a pergunta. É um número tipo esse aqui. Você vai somando, aí você soma todos, dá um número com mais de 1, 2, 3 dígitos. Pode somar de novo? Pode. Não tem nenhum problema. Então, aqui no caso, ó, 17.226. Eu vou explicar o que ele falou. 17.226. Eu vou somar esses algarismos. 1 mais 7. Quando eu olho para isso aqui, eu olho falando que é um número. Quando eu falo de algarismo, eu estou olhando de cada unidade que compõe aquele número. Então, 1 é algarismo, 7 é algarismo, 2 é algarismo, esse outro 2 é outro algarismo, e esse 6 é outro algarismo. Então, quando eu somo os algarismos, 8, 10, 12, 18. 18 é múltiplo de 3. Então, 17.226 também é. Eu te garanto que se você pegar 17.226 e dividir por 3, vai sobrar resto 0. Por 5, que dá 15, sobra 2. Desce o 2. Por 7, que dá 21, sobra 1. Desce o 2. Por 4, que dá 13, sobra 0. Desce o 6. Por 2, que dá 6, sobra 0. Pronto. 5.742, sobrou 0. O que o Samuel disse foi o seguinte: você está vendo que deu 18? Você pode somar os algarismos de novo. 1 mais 8. 9. Então, 9 é múltiplo de 3. Você pode continuar somando até virar um algarismo só. Vamos supor esse número aqui, ó. Olha esse número aqui, ó. Vamos somar ele. Vamos somar os algarismos dele, ó. 7 mais 2, 9. 9 mais 7, 16 mais 1. 17 mais 3. 20 mais 6. 26 mais 9. 35. 35 mais 8. 43. 43 mais 7. 50 mais 4. 54. É múltiplo de 3? É, mas vamos supor que você não sabe. Então você soma de novo. 5 mais 4. 9 é múltiplo de 3? Então 54 também é, e 7 bilhões, blá, 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 também é. Então você pode ir somando, isso aqui vai virar um algarismo só. É isso que o Samuel quis dizer. É válido para o critério de divisibilidade por 3. Então, divisível por 3, quando a soma dos algarismos resulta em um múltiplo de 3. Ok? Só vale para o 3 esse critério. Só para o 3. Oi. Classe. Ordens. Então, aqui, ó, de 3 em 3 é classe. De 1 em 1 é ordem. Ó, isso é matemática, cara. Isso é matemática. A gente consegue provar isso aqui através, para quem for fazer um curso na área de exatas, a gente consegue provar isso aqui através do que nós chamamos de álgebra linear.
A gente consegue fazer uma prova disso aqui. Aí traduz para isso aqui. Para esse negócio. Não, mas economia você não vai ver essas provinhas assim, não. Você vai usar matemática, mas você não vai ver a prova disso. Mas não é só isso, não, filho. Economia é bem mais profundo que isso. Não é só porcentagem, não. Porcentagem, sabe? Você sabe que curso você vê porcentagem? Psicologia. Psicologia tem matemática. Psicologia você estuda matemática. Tô falando, minha esposa tá terminando psicologia. Jornalista também tem matemática. Eu acho que... Qual é? Tem. Eu acho que tem. Artes cênicas. Ah, não. É diferente de artes visuais. Artes cênicas. Não sei informar, cara. Tem que olhar. Eu sei que história não tem matemática, não. Você não vai ver uma disciplina de matemática, né? Não que não tenha matemática na história. Matemática tem que estar em tudo. A matemática é bela, a gente é que caga nela. Divisível por 4. Esse aqui eu vou gastar um tempinho maior, porque eu quero passar para você um exemplo. Divisível por 4. Quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Repetindo. Quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Ponto final. Quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Olha lá, ó. 26.732. Para eu saber se é divisível por 4, basta eu olhar para os dois últimos algarismos. Que número formou? 32. 32 é divisível por 4? Sim, então todo o 26.732 também é. Só isso. Só olhar para os dois últimos. Se formar um número divisível por 4, é múltiplo de 4. Todo ele. É divisível por 4. Todo ele. Mas o exemplo que eu quero te passar é isso aqui, ó. Exemplo. Qual o valor de I elevado... Nós estamos em 2021, né? Qual é o valor de I elevado a 2021? Bom, eu acredito que a maioria de vocês não vai lembrar, mas eu comentei disso no primeiro ano, mas teoricamente vocês têm que ter visto isso no ano passado. O que é esse I? Ano passado vocês não viram isso aqui, não? Não. O que é o I? Isso é um número complexo. É um número pertencente ao conjunto dos números complexos. Vamos brincar? Vamos brincar. Pessoal, qual é a raiz quadrada de 16?
4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é 16. Porque 4 vezes 4 é 16. Ok. Qual é a raiz quadrada de 121? Qual que é a raiz quadrada de 121? 11. Por quê? Porque 11 ao quadrado, 121. Qual é a raiz quadrada de 1024? Vamos pensar? 10 vezes 10. 100, tá longe. 20 vezes 20. 20 vezes 20. 400, tá longe. 30 vezes 30. 900, tá perto. 40 vezes 40. 1.600, passou. Então, a resposta da raiz quadrada de 1024 é um número entre 30 e 40. Porque 30 ao quadrado é 900 e 40 ao quadrado é 1.600. Olha para o último número. 4. Qual é o número que você multiplica por ele mesmo que termina em 4? 2, não é só ele não. Ou 8. Porque 8 vezes 8, 64. Terminou em 4. Então, ou a raiz quadrada disso aqui é 32 ou é 38. Mas esse número está mais próximo de 900 ou de 1.600? Então é 32. É mais ou menos assim. Você vai multiplicando pelos zeros. 10 vezes 10, 20 vezes 20, 30 vezes 30, 40 vezes 40. Aí eu vi que 40 vezes 40 passou, 1.600. Então é entre 30 e 40. É 30 e alguma coisa. Você olha para o último número. Qual é o último número que você multiplica por ele mesmo que termina em 2? Ou termina em 4? É o 2, porque 2 vezes 2, 4. E o 8. 8 vezes 8, 64. Então, ou é 32 ou é 38. Aí eu olho aquele que está mais próximo do que eu fiz. Mais próximo de 900, mais próximo de 30. 32. Beleza. Mas qual é a raiz quadrada de menos 25? Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. Raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 ao quadrado é 121. Raiz quadrada de 1024 é 32, porque 32 ao quadrado é 1024. De 1024, eu falei 1021, sei lá. Qual é a raiz quadrada de menos 25? Ou seja, qual é o número que você eleva ao quadrado que dá menos 25? Existe. Dentro dos reais, nenhum. Nenhum número real elevado ao quadrado vai dar negativo. Porque você passou a vida inteira aprendendo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, nenhum número negativo que você levar ao quadrado vai dar negativo. Então, dentro dos reais não existe, Samuel, mas isso existe resposta. E eu vou chegar nessa resposta agora com vocês. Eu vou trocar, vou fazer uma jogadinha de malandro aqui. Eu vou trocar esse menos 25 por 25 vezes menos 1. É a mesma coisa? É. Se aqui é uma multiplicação, eu posso separar as raízes? Posso separar assim? Pode, matematicamente pode. A raiz quadrada de 25 eu sei. É 5. Então, observe que o problema de se ter uma raiz quadrada de número negativo é essa bendita raiz quadrada de menos 1. A isso, nós vamos chamar de unidade imaginária. Então, qual que é a raiz quadrada de menos 25? 5i. Eu te garanto que se você pegar o 5i e elevar ao quadrado, dá menos 25. Vou provar para você. 5i ao quadrado. 5 ao quadrado, 25.
Aí ficaria 25i ao quadrado, não é? Mas eu não sei quanto que é i ao quadrado. Mas eu sei quanto que é i. Se eu sei quanto que é i, eu acho i ao quadrado. Eu sei que i é raiz quadrada de menos 1. I é raiz quadrada de menos 1. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu encontro i ao quadrado é igual a quanto? Então, i ao quadrado é menos 1. Então, o que é 25 vezes menos 1? Pronto. Eu arrumei um número que eu elevei ao quadrado e deu o que eu queria. Então, é a resposta da raiz quadrada. Nossa, velho, que bocinho. Raiz quadrada de menos 25 é 5i. Agora que você entendeu mais ou menos o que é o i, aí fica fácil, você responde direto para mim. Quer ver? Qual é a raiz quadrada de menos 36? 6i. 6i. Então, se falarem para você, não existe raiz quadrada de número negativo. Verdadeiro ou falso? Falso. Não existe raiz quadrada de número negativo pertencente aos reais. Mas tem resposta sim. É um número complexo. Então, o que eu preciso que você lembre? Que o i é a raiz quadrada de menos 1. E que isso é a mesma coisa que i ao quadrado igual a menos 1. É igualzinho, é a mesma coisa. É só você pensar. Quando você tem um número aqui elevado ao quadrado, você vai jogar para lá o quê? Raiz, ué. Se eu tenho assim, ó, x ao quadrado igual a 9, o que tu vai fazer com esse quadrado? Vai jogar raiz. Se aqui está ao quadrado, eu vou jogar para lá o quê? Raiz. Por isso que eu achei que o i é a raiz quadrada de menos 1. Para resolver isso aqui, tem que saber isso. Que i ao quadrado é menos 1. Tá, professor, mas eu quero i elevado a 2021. Não é i ao quadrado. Vamos pensar. Vamos pensar. Olha só para tu ver. Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, o que é i elevado a 0? Vai pela lógica. 1. Porque você aprende que todo número elevado a 0, diferente de 0, é 1. Ok. O que é i elevado a 1? I. Porque todo número elevado a 1 é i mesmo. Ok. O que é i ao quadrado? Acabei de mostrar para você que isso é o quê? Menos 1. Ok. O que é i ao cubo? Bom, vamos pensar agora. Tu concorda comigo que i ao cubo é i ao quadrado vezes i? É, não é? Menos 1 vezes i? Menos i. Ok. Menos i. O que seria i à quarta? Bom, vamos pensar. I à quarta. I à quarta, eu posso falar que é i ao quadrado vezes i ao quadrado? Concorda ou sem concorda? Então, é menos 1 vezes menos 1. O que é menos 1 vezes menos 1? 1. Ok. E a quinta? O que você acha que vai ser i à quinta? Pensa. Por quê? Quem garante que repete de novo? Não. Repete, mas eu não aceito como justificativa. Por que i à quinta é i?